Bom dia, meus colegas, minhas colegas. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da sequência dos capítulos da História da Riqueza do Homem de Léo Huberman. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12, que é intitulado Deixe-nos em Paz. No capítulo 11, né, pessoal, a gente abordou do avanço das forças produtivas, né, o avanço da indústria nacional, o poderio nacional em convergência com esse avanço da indústria nacional, a ênfase nas exportações, a ênfase que o mercantilismo dava a importância de se acumular metais preciosos, né, nos tesouros reais, ou seja, era uma forma de aí fazer um paralelo com o homem rico. Se o homem rico é aquele que tem muitas posses, né, ou melhor dizendo, muitas posses de metais preciosos, né, tem o poder social e o poder geral, né, que carrega no seu bolso, como diz Marx. Um país rico, assim por analogia, seria também um país que tivesse muitas riquezas, né, aí entesouradas. Portanto, né, era essa a ideia que se fazia. Então, os interesses dos industriais, né, os interesses particulares deles, acabavam se confundindo com os supostos interesses nacionais. Por quê? Né? Porque o Estado era uma espécie aí de sócio dessas grandes indústrias. Né? Para eles, havia o interesse em que elas crescessem cada vez mais, de forma mais robusta, para que parcela desse lucro pudesse ficar nos cofres do Estado na forma de impostos. Muito bem, no nosso capítulo 12, aí vai surgir um grande teórico, né, o considerado pai da economia política, chamado Adam Smith, e ele vai desmascarar essas teses mercantilistas. Ele vai dizer o que faz a riqueza de um país não é somente o entesouramento, né, a guarda de muitos metais preciosos em seus cofres, é sobretudo o trabalho, e sobretudo o trabalho aí que possa ser realizado com tecnologia. Essa é a grande reviravolta que Adam Smith vai causar, né, nas ideias econômicas de então. Ele vai tratar desse tema de uma forma científica e não mais especulativa, como eram os seus antecessores. Não vai mais aí mencionar que os interesses dos industriais, eles de fato, se convergem com os interesses nacionais. Né? Adam Smith vai dizer que é o trabalho, e o trabalho realizado de uma forma aí tecnologicamente avançado é que vai fazer a indústria, né, de um país rico. Né? Se a gente vê, por exemplo, a Espanha teve muito ouro guardado, não soube investir, né? Não soube converter isso num desenvolvimento industrial, e o que aconteceu? Né? A Espanha, se comparada à Inglaterra, caiu em desgraça. Né? Pois muito bem, as ideias de Adam Smith e o seu memorável livro, A Riqueza das Nações. Né? Adam Smith era um grande filósofo, né? Um grande filósofo humanista. Antes da Riqueza da Nação, ele já tinha escrevido outro livro, né, que era dando ênfase à empatia entre os homens, né, como uma das formas de se conseguir, de se almejar uma sociedade menos iníqua. Né? Então, ele fez esse livro. Depois ele vai começar a estudar economia e vai escrever esse livro, A Riqueza das Nações. Em 1776, uma revolta contra o mercantilismo, né? Agora, o que havia de então, o que a burguesia queria era liberdade, né? O comércio queria ser livre das amarras, de tanta subordinação ao Estado, de tantas leis que oprimiam aí o comércio, de tantas regulamentações, o laissez-faire, né? Deixa fazer, deixa acontecer, né? Um grito que foi dado por um comerciante aí francês. Muito bem, os homens que tinham dinheiro desejavam usá-lo como, quando e onde lhes aprovesse. Queriam aproveitar todas as oportunidades proporcionadas pela expansão da indústria e do comércio. Sabiam o poder que lhes dava o capital e desejavam exercê-lo livremente. Estavam cansados do podem fazer isso, podem fazer aquilo. Estavam enojados das leis contra os impostos sobre
prêmios, queriam um comércio livre, né? Muito bem, está na página 132 lá do nosso livro, não é isso, pessoal? Então vejam só, né? Já havia uma opressão dessas leis, o que a burguesia agora queria era um Estado seu, né? Um Estado longe das amarras e das vicissitudes dos reis, né? Dos absurdos que eram cometidos em termos de finanças públicas, né? Erguer grandes palácios, né? Gastar dinheiro de forma aí descoordenada e desordenada, com guerras, com aí os luxos da coroa. O que a burguesia queria no Estado seu, um Estado racional que cumprisse o papel de quê, né? De ser um gerenciador do capitalismo. Pois muito bem, restrição às exportações de lã na Prússia beneficiava os industriais, mas arruinava os agricultores, né? Então era necessário também um livre comércio. Adam Smith era um defensor desse livre comércio, né? Não poderia ter mais essas amarras que às vezes complicavam muito a situação de vários segmentos econômicos dentro da nação. Sob o apelo dos agricultores da Prússia, responde o rei Guilherme I. Sua Majestade o Rei da Prússia considera necessário manter a proibição da exportação de lã, pois a experiência mostra que outras potências, particularmente a Inglaterra, que também não permitem a exportação de sua lã, com isso estão agindo bem e o país enriquece, né? Mais uma irracionalidade, né, contra aí o livre comércio, simplesmente faz aí uma comparação com outro país e, de fato, promove uma lei que arruinava aí os agricultores, né, que não poderiam exportar o excedente de sua lã para onde pudesse ser beneficiado, no caso a Inglaterra, sobretudo, né? Disputas internacionais, mercantilistas versus capital comercial versus produtores de lã, né? Essas disputas aí muitas vezes irracionais do ponto de vista econômico, o mercantilismo perpetrava, né? De o quê? Para ter uma balança comercial favorável, né? Muitas vezes restringia o comércio de um ou outro produto. Erro antigo e imperdoável, esse de confundir os interesses pessoais com os interesses do país, está na nossa página 133. Muito bem, as disputas interclasses se acirravam a partir do século XVIII, pressionando por mudanças no âmbito da política mercantilista. É a emergência do liberalismo econômico com Adam Smith e o liberalismo político com Locke, né? Adam Smith também um grande admirador de Locke, né? Locke foi o pai do liberalismo político, que também, né, tinham as ideias de liberalismo, de conferir mais liberdade ao aspecto político, né, em termos de administração do Estado, né, a divisão do poder. Adam Smith vai falar aí sobre a divisão dos poderes, né, executivo, legislativo, não é isso? Vai falar com que nem vai ser contra essa política de conferir ao rei um poder absoluto, né? Vai aí um dos primeiros autores a falar em democracia, que o povo é para ser chamado, sim, a compor aí pelo voto as assembleias, né? As assembleias populares dos representantes do povo. Só que na época do Locke, né, ele propusera que esses votos tinham que ser dados somente por proprietários. Por quê, né? Porque o proprietário tinha alguma coisa a perder. Quem não tinha nada a perder, não fazia sentido, segundo Locke, né, aí participar ativamente da política, né, uma visão que agora, né, com o desenvolvimento da democracia, foi aí, evidentemente, aí, melhorada, né, pessoal, foi aprimorada, melhor dizendo, né, hoje todos os votos, todos têm a participação, né, na maior parte dos países é assim, onde há democracia. Ao contrário de autores anteriores, para os quais o Estado devia seguir esta ou aquela política para se tornar poderoso, Smith se ocupava mais do estudo das causas que influenciavam a produção e distribuição da riqueza. A maioria dos mercantilistas tinha interesse a defender, mas os ocultava, dizendo que o país se tornaria mais rico, defendendo precisamente seus interesses. Smith, ao contrário, interessou-se mais pela análise do que pelas sugestões práticas e abordou o assunto de forma científica. Parte de seu famoso livro, A Riqueza das Nações, é dedicado ao estudo da doutrina
mercantilista que desmascarou. Depois do Adam Smith, né, aos poucos foram surgindo outros grandes economistas, como seu sucessor Ricardo, depois vem Marx, depois uma série de outros grandes aí economistas que acabam, de certa forma, né, aí tornando obsoletas as ideias mercantilistas. A ciência econômica, então, emerge aí como a ciência que vai, de fato, se ocupar das questões das finanças estatais, não só disso, né, pessoal, dos recursos que são finitos, como distribuí-los, né, para a população. Denúncia contra a intervenção do Estado na economia ao livre comércio é um dos pilares da teoria do Smith, né, pessoal? O Estado não poderia se meter interferir nos negócios de uma forma tão acentuada como era na época do mercantilismo. O argumento da balança de comércio favorável é atacado em 1691 por Dublin Norte, que nenhuma lei pode estabelecer prêmios ao comércio, pois estes devem ser por si mesmos livres, e quando essas leis são baixadas em qualquer país, constituem empecilho ao comércio, portanto são prejudiciais. Já é um apelo, né, pessoal, que é anterior ao Adam Smith, pelo comércio livre, né, o livre comércio aí entre as nações, né? Pois muito bem, crítica à restrição comercial do Pacto Colonial. Joseph Tucker, em 1749, vai dizer: nossos monopólios, companhias públicas e companhias por ações, são um prejuízo e destruição para o comércio livre. Toda a nação sofre em seu comércio e fica privada do comércio com mais de 3/4 do globo, para enriquecer alguns diretores ambiciosos. Ele se enriquece dessa forma, ao passo que o público fica pobre. Uma denúncia aí ao monopólio das grandes companhias, né? Como já falamos, né? Companhia das Índias Orientais e outras, né? Que monopolizavam aí o comércio do planeta, né? E evidentemente que acumulando os lucros só para si, né? A grande maior parte dos lucros para si e para os seus sócios, né? Se a Irlanda enriquecer, o que acontecerá? A Inglaterra também será rica e a França mais pobre. A lã, que agora é contrabandeada da Irlanda para a França e ali manufaturada e mandada ao mercado para competir com o nosso produto, será manufaturada na Irlanda. Também Joseph Tucker, né? Uma crítica a essa restrição de a Irlanda poder aí beneficiar a sua própria lã, né? É uma crítica feroz, né? Porque em vez de ser beneficiada lá, era contrabandeada para a França, né? Aí beneficiando os produtos franceses que concorrer com os produtos ingleses. David Hume desmascara o argumento central do mercantilismo: o ouro e a prata como medidas da riqueza da nação, quantidade de dinheiro em circulação como regulador do preço da mercadoria. Se considerarmos qualquer reino em si, é evidente que a maior ou menor abundância de dinheiro não tem importância, pois o preço das mercadorias é sempre proporcional à abundância do dinheiro, né? Mais uma tese aí lançada contra o mercantilismo, está na página 136, né? Esse fragmento que eu acabei de ler, certo, pessoal? Pois muito bem, o ataque às posições mercantilistas pela emergente escola fisiocrata francesa, indústria francesa estagnada pelo excesso de intervenção estatal, a ação dos inspetores, o espanto dos comerciantes de gourmet, desculpa, pessoal, ao excesso de regulamentos pelos impostos do Estado, a restrição à produção e ao comércio, né? Gourmet foi o primeiro grande estudioso, né? A primeira expressão dessa escola aí econômica, que são os fisiocratas. A primeira escola, de fato, de economia foram os fisiocratas, apesar de Adam Smith ter convivido com eles, né? Não ter sido considerado o pai da economia política, mas os dois aí são contemporâneos. Adam Smith, inclusive, faz críticas, né, muito severas a essa escola fisiocrata, mas por um motivo que a gente vai ver já lá na frente. No mais, ele concordava com o livre comércio, com a necessidade de abertura comercial. O resultado natural desse avanço excessivo numa direção seria um movimento igualmente profundo na outra. O controle demasiado da indústria estimulou a luta pela ausência total de controle.
um dos pioneiros dessa luta foi o comerciante francês chamado Gournay, né? Esse que a gente acabou de citar para vocês. Muito bem, Gournay lança a frase emblemática, laissez-faire, deixe-nos em paz, né? Foi o primeiro aí a lançar esse grito pelo liberalismo, né? O desvencilhar do Estado das intervenções econômicas excessivas sobre o livre comércio. Pois muito bem, é constituída a escola fisiocrata em 1757 sob a liderança de François Quesnay, objetivando atacar as bases da política mercantilista. Pessoal, cometi um equívoco, é o François Quesnay, que é a grande expressão da escola fisiocrata, né? O Gournay era um comerciante que lançou esse grito aí por mais liberdade, né? Das amarras do Estado, certo, pessoal? Então fica a correção. Na realidade foi Mirabeau e o François Quesnay, as duas grandes expressões dessa escola aí fisiocrata, ok? Objetivando atacar as bases da política mercantilista. Conselho de Mirabeau ao rei Carlos Frederico de Baden. Monsenhor, sede o primeiro a dar a vossos estados a vantagem de um porto livre e um comércio justo, e que as primeiras palavras ouvidas em vosso território, depois de vosso amado e respeitado nome, sejam as 3 palavras nobres: independência, imunidade e liberdade. Vossos estados se tornarão rapidamente a habitação privilegiada do homem, a rota natural do comércio, o ponto de encontro do universo, né? As palavras aqui do Mirabeau, né? Sobre aí, está na nossa página 132, sobre essa prescrição ao Carlos Frederico de Baden. Os fisiocratas chegam à sua fé no comércio livre por um caminho indireto. Acreditavam, acima de tudo, na inviolabilidade da propriedade privada, particularmente na propriedade privada da terra. Para os fisiocratas, toda a riqueza, todo o valor vem da terra, né, pessoal? Da terra, do plantio, né? O trabalho em si, o trabalho do beneficiamento dessas matérias-primas, desses bens primários, não era considerado valor para os fisiocratas. Essa vai ser a grande oposição que Adam Smith fará a essa escola fisiocrata. Pessoal, a gente vai parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, certo? Aí a gente reinicia aí uma próxima gravação para a gente dar sequência aqui no nosso capítulo 12. Um abraço a todos, felicidade para vocês.